Muito boa noite, meus caros amigos e amigas. Estamos aqui para fazer mais uma live, completando o estudo que nós começamos na segunda-feira sobre os mandamentos, ok? Quem nos acompanhou na segunda-feira, nós fizemos uma meditação sobre os 5 primeiros mandamentos da lei de Deus. E hoje eu quero completar com os outros 5, 6º até 10º mandamento, ok? Na segunda-feira eu tinha começado. Então, muito boa noite a vocês todos. Estou vendo aí a Maria Fernanda. Boa noite, Maria Fernanda. Boa noite, Andréia. Boa noite, Veronilda. Boa noite, Heleno Lins. E todos aqueles que forem entrando aí, muito boa noite. É uma alegria nós podemos nos encontrar mais uma vez para mais uma reflexão, né? Por que é muito importante nós meditarmos os mandamentos da igreja? Porque toda a moral católica ela é centrada nos 10 mandamentos da lei de Deus. Por quê? Porque quando aquele jovem, lá do Evangelho, capítulo 19 de São Mateus, ele perguntou a Jesus: mestre, o que eu preciso para ganhar a vida eterna, né? A salvação? Jesus disse: viva os mandamentos, né? E repetiu para eles: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho, honrarás pai e mãe, né, etc. Ou seja, Jesus colocou como a base do viver cristão os 10 mandamentos. Por isso que eu fiz aqui aquele programa na segunda-feira e hoje eu quero completar, ok? Muito bem, vamos começar rezando, entregando nas mãos do Senhor essa reflexão, pedindo a luz do Espírito Santo, pedindo a graça de Deus, porque nós temos consciência disso. Sem Ele, sem mim, nada podeis fazer. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Reze comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria a sua proteção, a sua intercessão nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, Aloísia, muito boa noite, Diego, Francisca, Mário e Hilário, muito boa noite a todos vocês. Estamos juntos, sim, com a graça de Deus. Bem, então, na segunda-feira nós estivemos meditando sobre os 5 primeiros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro e o mais importante mandamento, né? Jesus resumiu tudo dizendo: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, né? E amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus aí resume toda a lei e os profetas, ou seja, tudo aquilo que Deus espera de nós. Muito bem, então, aí está a base do primeiro mandamento e de todos os mandamentos. O segundo mandamento, né, não usar o nome de Deus em vão, conversamos sobre isso. O terceiro, guardar os domingos, os dias santos, né, dedicando a Deus, sobretudo na participação da missa e outras atividades da igreja. Honrar o pai e mãe. E o 5º mandamento, não matar, né? Nós conversamos sobre isso e agora a gente quer continuar, né? O 6º mandamento, né, é não pecar contra a castidade. A gente sabe que o pecado contra a castidade é um pecado pesado, né? São Paulo fala lá na carta dele que aquele que peca com o próprio corpo comete um pecado muito grande. Por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo.
Então, quando eu sujo o meu corpo com o pecado da impureza, eu estou sujando o corpo de Cristo. Uma comparação. Essa minha mão é parte do meu corpo. Se eu sujar essa minha mão, né, em algum lugar, o meu corpo, de certa forma, está sujo. Não completamente, mas um membro do corpo está sujo. Então, o corpo participa dessa sujeira. Então, esse mandamento, né, é muito sério. Não pecar contra a castidade. Envolve uma série de coisas que o catecismo coloca para nós. Né? Então, ele diz aqui, o amor é a vocação fundamental e originária do ser humano. O amor. E esse amor, né, ele se manifesta na vida do casal pela vida sexual. O que o catecismo da igreja ensina, é que o sexo é para o casal, exclusivamente no casamento, não fora do casamento. A castidade é isso, é você viver o sexo no lugar certo, né? No casamento, não fora do casamento e nem antes do casamento. Antes do casamento seria o quê? Fornicação. Fornicação são duas pessoas que vivem um ato sexual sem serem casadas, né? E o adultério é quem vive o sexo fora do casamento, né? E outras práticas todas que o catecismo depois levanta aqui, né? Aqui o parágrafo 2393 do catecismo, ele diz assim, cada um, homem e mulher, deve reconhecer e aceitar a sua identidade sexual. Então, está no parágrafo 2393, cada um, homem e mulher, deve reconhecer e aceitar a sua identidade sexual. Se Deus me fez homem, eu devo aceitar. Se Deus me fez mulher, eu devo aceitar, né? Mas aí os problemas de homossexualidade. Aí o parágrafo 2357 do catecismo fala bem claro. A pessoa ter a tendência homossexual não é pecado. O pecado é o quê? É a pessoa viver a prática homossexual, né? E o catecismo ele fala muito bonito que, né, nós não podemos discriminar quem tem a tendência homossexual, nem com zombarias, nem com violências, nem com ataque, nada. A igreja elimina completamente a chamada homofobia. Aqueles que querem chamar a igreja de homofobia chamam sem razão, porque a igreja não quer nenhuma ofensa, maltrato, discriminação com o homossexual. A única coisa que a igreja diz para o homossexual, viva a castidade. Viva a castidade. Inclusive o catecismo fala, no parágrafo 2353, que o homossexual ele pode chegar à perfeição cristã. Sim, à perfeição cristã. Um jovem homossexual, por exemplo, tem um documento do Vaticano, ele pode até chegar ao sacerdócio. O documento é do tempo do Papa Bento XVI, coloca algumas exigências para isso, né? Que o jovem tenha vivido num seminário, sendo observado durante 3 anos, que realmente ele tem a tendência homossexual, mas ele não aprova a prática homossexual, ele não vive a prática homossexual, comprovou isso, ele pode ser ordenado sacerdote. Ok? Ou seja, o catecismo fala lá no parágrafo, eu repito esse parágrafo, ele é muito importante, 2357. Ele fala, o jovem que tem a tendência homossexual, pela castidade, ele pode chegar à perfeição cristã. Vencendo a tentação como? Como também os heterossexuais têm que vencer a tentação pela oração, pela vida sacramental, se alimentando da Eucaristia, né? Se alimentando da oração do terço, sobretudo, a devoção, por exemplo, a São José, que é o pai da castidade. Não é? Enfim, é isso que o catecismo coloca. Né? Bom, depois ele coloca aqui o seguinte, né? O batizado é chamado a levar uma vida casta, cada um segundo o seu estado. Né? Então, o casado, o que é a castidade para o casado? Ele viver a vida sexual com a sua esposa, com o seu marido, só. Né? E aquele que é solteiro é não ter vida sexual. É aquele que é viúvo, não ter vida sexual. Pronto, essa é a castidade. Né? Castidade não é não viver o sexo, não.
Castidade é viver o sexo no lugar certo e do jeito certo. Então, por exemplo, a igreja, né, não pode aceitar, por exemplo, o sexo anal. Pessoas perguntam, pode? Não pode, porque, sabe, não é por aí que Deus estabeleceu a via do sexo. O sexo tem duas finalidades, unitiva e procriativa. Então, a relação sexual, ela só é assim, lícita se ela é aberta, né, a essas duas coisas. O aspecto unitivo une o casal, né, e faz bem para o casal a vida sexual. Porque o ato sexual do casal é manifestação do amor do casal. Aquele amor que o casal cultiva, a paciência que um tem com o outro, a tolerância, né? A ajuda mútua, o crescimento mútuo, um que sofre pelo outro, que dá vida pelo outro. Tudo isso é celebrado no ato sexual. E é muito bonito que no ato sexual a criança é gerada. Olha que coisa bonita, né? E o Papa Pio XII já dizia lá em 1950, o casal tem o direito desse prazer sexual no casamento. Tem direito. Não é? Então, é claro que vivendo um ato sexual normal. O casal não precisa de sexo anal. Né? Desculpa eu colocar aqui bem claro, né? Mas o ânus, ele não foi feito para receber nada. Pelo contrário, para expelir fezes. Então, ele jamais vai haver uma concepção por aí. Mesma coisa, um sexo oral, não é? Eu não estou falando das carícias que podem existir, né? Eu escrevi um livro, Vida Sexual no Casamento, onde eu consultei vários teólogos especialistas em moral católica, né? Até Dom Estevão Bittencourt, quando ele era vivo, eles me diziam, não, o casal precisa das carícias as carícias sexuais, especialmente aquele casal que tem dificuldade para chegar ao orgasmo, especialmente a mulher, muitas vezes, então ela tem que ser preparada, né? Então, o padre João Moana, que escreveu vários livros muito bons, né? Céu e Carne no Casamento, Vida Sexual dos Solteiros e Casados, o padre João Moana, ele era médico, padre e psicólogo. João Moana dizia, o casal pode usar até as carícias orogenitais, né? Mas o ato sexual tem que ser consumado do jeito que Deus fez. E nós sabemos como é que é. Não é? Não é atingir orgasmo pelo sexo oral, nem pelo sexo anal, de jeito nenhum. Então, cada casal se conhece, sabe o que precisa, sabe o que aceita, né? Para que possam chegar juntos ao orgasmo. E é importante que cheguem, né? Porque uma coisa que acontece muito nos casamentos, infelizmente, é que, às vezes, a esposa não se satisfaz. E o marido, sim. Porque para o homem o sexo é muito mais fácil. Para o homem o sexo é algo mecânico, matemático. Para a mulher, não. Ela é extremamente psicológica. Então, se ela não se realiza, ela pode começar com a tendência natural e normal de querer se negar ao marido. E aí começa a haver confusão. Ele pode querer, inclusive, buscar satisfação fora de casa, pode gerar aí um adultério. Então, é preciso que o casal cuide sim, ok? Cuide sim da sua vida sexual. Eu fui casado 40 anos, sei o que eu estou falando, não é um padre que está falando para você, é alguém que viveu 40 anos casado, ok? Se tem dificuldade na vida sexual, o casal procure uma terapia que for necessária, para que vocês se satisfaçam em casa. O sexo é do casal. Muito bem. Aqui, o sexto mandamento nos diz assim que, entre os pecados contra a castidade, é o parágrafo 2396. Eu faço questão de seguir bem o catecismo nesse ponto, porque é um assunto delicado, que eu não quero que você pense que eu estou inventando alguma coisa minha. Não é. Então, se você quiser, pode até conferir no catecismo depois. Parágrafo 2396 diz assim, entre os pecados contra a castidade, é preciso citar a masturbação, a fornicação, a pornografia e as práticas homossexuais. Está escrito aqui, ó, parágrafo 2396. Então, pecados contra a masturbação. É pecado. Por quê? Porque a masturbação é o uso do sexo de maneira egoísta.
não tem aspecto unitivo e nem aspecto procriativo. Então, é uma deformação do sentido do sexo. Né? Depois, né, a fornicação, já falei, é uma pessoa que não é casada com ninguém, vive a vida sexual. A pornografia é terrível. Pornografia não preciso nem explicar. Eu escrevi um livrinho, As Consequências da Pornografia. Gente, é terrível as consequências da pornografia. Por isso que eu escrevi esse livrinho. Olha, para vocês terem ideia, a pornografia hoje está fazendo um mal no mundo, assim como a droga. O estado americano de Utah, o governador de Utah, declarou a pornografia no estado como problema de saúde pública. Tal é a quantidade de jovens e casais e pessoas adultas meio assim já perturbadas com o problema da pornografia. Não consegue fazer outra coisa, não consegue nem trabalhar. Olha, é uma questão muito séria. E é muito perigoso, e é muito difícil de lutar contra isso, porque há uma fábrica hoje de pornografia. Né? Eu li esses dias, nesse livro que eu pesquisei os assuntos todos, o Japão fatura 5 bilhões de dólares em cima de pornografia, de filmes pornográficos. Os Estados Unidos chega a 10 bilhões de dólares. Então, esse povo tem que vender pornografia. E quem é que vai comprar essa pornografia? São os jovens, são os adultos. É a mesma coisa do narcotráfico. Alguém que produz a droga tem que vender a droga. Então, sabe, hoje a pornografia ela chega muito fácil no telefone celular, no computador. Então, olha, os pais alerta para isso. Está sendo uma verdadeira epidemia a questão da pornografia. Por isso que eu escrevi esse livro, né, que eu chamei de As Consequências da Pornografia. Muito bem, outra coisa que o catecismo fala também, então, pecados contra a castidade, as práticas homossexuais, não a tendência homossexual. A aliança que os esposos contraíram livremente implica um amor fiel, impõe-lhes a obrigação de guardar seu casamento indissolúvel. Então, a coisa mais importante para um casal é a fidelidade. Não se permitir, entende? Qualquer brincadeira com, não sei, com outra pessoa, né, que possa levar aí à infidelidade. Gente, Jesus falou bem claro, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Olha, especialmente nós homens, se a gente não rezar, se a gente não vigiar, cuidado. A gente pode acabar com o casamento e acabar com a família da gente. E é tudo que o demônio quer. Então, olha, vigiai e orai. Vigiar é você fugir da tentação. Uma mulher que te atrai que não é a sua. Um homem que te atrai que não é o seu. Conversas na internet. Cuidado. Cuidado. Vigiai. E orai. Orai. Pede a Deus a graça da pureza, a graça da castidade. Pede a Nossa Senhora, pede a São José. Pede a Jesus na comunhão. Vigiai e orai. Ok? Bom, aqui o sexto mandamento fala também da questão da fecundidade. Diz que é um bem, um dom, um fim do casamento. Dando a vida, os esposos participam da paternidade de Deus. Então, faz parte da vida sexual gerar os filhos. E a igreja fala da paternidade responsável. Paternidade responsável quer dizer o quê? Cada um deve ter todos os filhos que puder ter. Agora, a igreja estimula os casais a terem filhos, porque a vida é o valor mais excelente que existe. Não tem nada mais valorizado que a vida. O Papa João Paulo II, né, no ano 2000, no jubileu do ano 2000, o Papa João Paulo II falou para os casais cristãos, não tenham medo da vida. Né? Infelizmente, hoje, meus irmãos, há um medo de ter filhos. A Europa está se extinguindo, a Europa está se acabando. Não tem nenhum país da Europa hoje, mais de 30 países, que consiga manter mais a população. Por quê? Porque para manter a população, nós temos que ter 2,1 filhos por casal. Não é? Nenhum país da Europa tem essa média, 2,1 filhos por casal. É tudo 1,3, 1,4, 1,5. Então, já há mais de 30 anos, um doutor da Universidade de Sorbonne disse que na França já se construía mais ataúdes do que berço.
ou seja, mais caixão de defunto do que berço para a criança que nasce. Ou seja, já morre mais gente do que nasce. A população está extinguindo. O que está acontecendo na Europa? Os muçulmanos estão tomando conta da Europa. Porque os muçulmanos, vocês sabem, de acordo com, né, as leis muçulmanas, ele pode casar até com 4 mulheres, se ele quiser. E ainda pode ter concubinas, se ele tiver recurso para isso. Então, eles têm muitos filhos, enquanto que os europeus não têm. E aí, o que começa a acontecer? Começa a faltar mão de obra, começa a faltar uma série de coisas. E o nosso Brasil também, nós estamos com 1,7 filhos por casal. Olha, o Brasil também vai sofrer uma diminuição da população. E agora eu vou te dar um dado que você vai ficar assustado de saber. O Japão tem 330 pessoas por quilômetro quadrado. 1 quilômetro quadrado do território tem 330 pessoas. E o Japão está fazendo campanha para aumentar a natalidade. O Brasil tem quantas pessoas por quilômetro quadrado? 20. 20. O Japão tem 16 mais vezes a densidade demográfica do Brasil. E o Japão está fazendo campanha para aumentar a natalidade. Porque o país está envelhecendo, e não tem jovem para trabalhar, não tem jovem para pagar a Previdência Social, e a Previdência gasta muito com os velhos. Entende? Então, como dizia o Papa Bento XVI, uma nação sem filhos é uma nação sem futuro. Então, nesse contexto do sexto mandamento, a igreja ensina aqui que os casais cristãos devem ter os filhos que puder criar sem medo. Ah, mas eu não sei o que vai ser desse mundo, esse mundo perigoso. Ora, e a fé, onde é que fica? E a segurança em Deus, onde é que fica? Se a gente não tiver fé, a gente nunca vai botar um filho no mundo. Né? São Paulo fala lá, sem fé é impossível agradar a Deus. A carta aos Hebreus, né? São Paulo fala na carta aos Romanos nos diz, o justo vive pela fé. Sem fé, meus irmãos, a gente não faz nada. A gente não faz a vontade de Deus sem fé. Muito bem, o Catecismo fala aqui também da questão da regulação da natalidade. Né? Ele diz, não justifica os recursos a meios moralmente inadmissíveis. Por exemplo, a esterilização direta ou a contracepção. É o parágrafo 2399. Então, quando o Catecismo fala dos seus mandamentos, recomenda que o controle da natalidade que um casal precisa, o casal deve fazer pelo método natural. E, olha, gente, nós sabemos que a pílula anticoncepcional faz mal para a mulher. Sabe, não estou fazendo aqui para fazer terrorismo, nem para... Não, faz mal. Há muitos artigos na internet mostrando que as pílulas anticoncepcionais fazem mal para a mulher. Ok? Só você entrar aí, você vai ver. Então, realmente, o método Billings... Agora, só que o casal precisa estudar o método Billings. O método funciona. Mas os casais têm medo de usar, por quê? Porque não aprende a usar direito. Então, acaba desistindo de usar o método natural. Muito bem. E eu queria colocar aqui uma última coisa, que é o seguinte, que está no parágrafo 2400 do Catecismo, diz assim, o adultério e o divórcio, a poligamia e a união livre são ofensas graves à dignidade do casamento. Então, adultério, não precisa nem falar, destrói uma família. Né? O divórcio também acaba com uma família. A poligamia, um homem ter mais de uma mulher. Né? A união livre, o que é a união livre? É a pessoa se unem, nem casa no civil, nem casa no religioso. Né? Então, aqui a igreja diz que são ofensas graves à dignidade do casamento. Bom, aí um resumo assim, muito rápido do sexto mandamento. Né? O sétimo mandamento, não roubarás. Meu Deus. Né? O nosso padre Antônio Vieira, que viveu lá por volta de 1600 e pouco, padre Antônio Vieira, já naquele tempo dele dizia, rouba-se em todos os tempos dos verbos. Roubei, roubaste, roubarei, roubaremos. Né? Ou seja, o roubo é uma coisa institucionalizada. Né? Não é só hoje que ele existe, talvez hoje seja mais assim, institucionalizado, com essa corrupção deslavada que nós temos no Brasil. Né? Então, o roubo é terrível. Né? E aqui, eu gosto de lembrar aquela passagem de São Paulo, primeira carta aos Coríntios,
capítulo 6, versículo 10, em São Paulo, diz assim: nem os ladrões, nem os avarentos, nem os rapinadores herdarão o reino de Deus. Então não pode roubar. Não pode roubar. Você não pode roubar nenhuma caneta Bic, você não pode roubar. Ok? Às vezes eu, sem querer, pego uma caneta de alguém que eu assinei lá, um papel, um livro, ponho a caneta no bolso, eu fico preocupado. Nossa, de quem será essa caneta? Entendeu? O que não é meu, não é meu. Sabe, é uma análise que nós temos que fazer com profundidade. Agora, não é só não roubar. O catecismo coloca muitas outras coisas. É também não tapear os outros. Né? Às vezes o sujeito é cristão, vai à missa, confessa, comunga, mas chega na hora, por exemplo, dele vender o carro dele. Estou inventando um exemplo aqui, né? O carro está com o motor meio fundindo, ele tenta empurrar o carro em alguém, né? Que estoure o motor na mão do outro. Oh, o que é isso? Isso aí é fraude, isso é roubo. Não é? Você passar um produto num preço que ele não vale, sabendo que ele está com problema. Então, cuidado para a gente não tapear os outros. Aquele tal quilo que só tem 900 gramas. Né? Não. Então, o mandamento diz assim, não roubarás. Né? Prescreve a prática da justiça e da caridade na administração dos bens terrenos e também do trabalho. Né? E aí, aqui também entra, nesse 7º mandamento, a justiça social. A igreja ensina para nós a doutrina social da igreja, que não tem nada a ver com capitalismo selvagem, não tem nada a ver com comunismo, não tem nada a ver com marxismo. É o cristianismo aplicado na sociedade. Doutrina social da igreja. Inclusive, o Vaticano publicou um compêndio de doutrina social da igreja, já faz uns 10 anos, e eu pedi a um professor da Faculdade de Teologia e de Filosofia da Canção Nova, o doutor Paulo César, que fizesse um resumo disso, e aí eu publiquei um livro. Né? Uma síntese da doutrina social da igreja. Ficou muito bom. Um negócio assim, no máximo de 100 páginas, mas que você tem ali o que a igreja propõe para que haja justiça no mundo, para que haja caridade. A caridade que a igreja sempre fez. Meus irmãos, a instituição que mais caridade fez na história da humanidade foi a Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja nunca precisou usar a teologia da libertação, marxismo, luta de classe, invasão de terra. Nunca. Os santos nunca fizeram isso. Os santos fizeram caridade. Caridade nos hospitais, caridade nos orfanatos, caridade nos leprosários, caridade nas favelas pobres. Você pega aí um São Camilo de Léris, vivia atendendo o pobre nos hospitais. Um São Vicente de Paulo fazia uma caridade tremenda em Paris. Ok? Então, essa caridade toda está inserida nesse contexto do 7º mandamento. Não é só não roubar, é também fazer a caridade. Não é? E aí, muitas outras coisas que o 7º mandamento coloca aqui, por exemplo, a lei moral proíbe os atos que, visando a fins mercantis ou totalitários, conduzem à servidão dos seres humanos, na sua compra, venda ou troca, negócio de pessoas. Né? Há pessoas que são levadas para outros países, né? Às vezes até bem sequestradas, especialmente mulheres, moças, para viver prostituição em outros países. Que coisa horrorosa que isso acontece. Né? O catecismo coloca isso também. Depois coloca o seguinte, o verdadeiro desenvolvimento atinge o homem inteiro. Então, o 7º mandamento pede que a pessoa não se preocupe só com a vida financeira, mas também com a vida integral, a espiritualidade, né? a intelectualidade, né? Buscar ser muito mais do que ter. Ser alguém, né? Muito mais do que ter. Né? E aí, coloca uma coisa muito bonita, a esmola dada aos pobres é um testemunho de caridade fraterna. É também uma prática de justiça que agrada a Deus. Claro que agrada a Deus. Jesus disse bem claro, né? Tudo que você fez ao menor desses pequeninos é a mim que você fez. É muito sério isso, meus irmãos. A cada pobre que a gente ajuda, a cada pessoa que a gente ajuda, não só no nível material, mas também no nível espiritual. Porque as obras de caridade
Tem as obras de caridade espirituais e as obras de caridade materiais. Ou seja, todo ser humano que está sofrendo, no corpo ou na alma, que a gente ajuda, a gente está servindo a Cristo que está ali na pessoa. Jesus bem claro. Tudo que fizer ao menor desses pequeninos é a mim que o fazeis. Essa é uma mensagem muito séria, né? Eu trabalho com um grupo que nós chamamos de Amigos da Caridade, onde nós nos cotizamos, juntamos e atendemos as pessoas que a gente pode atender, pessoas pobres e tal. Isso qualquer pequeno grupo de pessoas pode criar um movimento desse, né? Atender aos pobres, visitar doentes nos hospitais, visitar presos nas cadeias, saber se não tem, por exemplo, a família daquele preso não está passando necessidade, né? A família daquele que está lá numa enfermaria de um hospital, se não está passando necessidade. Né? Há muita coisa que você pode fazer nesse campo da caridade. Né? Tudo tem a ver com os 7 mandamentos. Você percebe como é que a igreja desdobra os mandamentos de maneira muito rica, né? Muito proveitosa. Muito bem, vamos para o 8º mandamento. Né? Sabe, tudo isso você pode estudar profundamente. Eu escrevi um livro que eu chamei de A Moral Católica. Este livro aqui tem um desdobramento dos 10 mandamentos, assim, com bastante detalhe. Né? A moral católica, porque toda a moral católica é baseada nos 10 mandamentos. Tem outras coisas mais. Tem as virtudes teologais, as virtudes morais, né? A justiça social, tudo isso, mas basicamente é isso aí. Bem, o 8º mandamento coloca para nós o seguinte: não levantar falso testemunho contra o teu próximo. Né? Os discípulos de Cristo revestiram-se do homem novo na justiça e santidade da verdade, de São Paulo, Efésios 4, 24. Meus irmãos, aí é a questão da verdade. Né? Primeiro, nunca levantar falso testemunho. Então, testemunho envolve o quê? Calúnia, né? Difamar uma pessoa, né? Joga o nome de uma pessoa numa rosa e fica todo mundo falando mal daquela pessoa, julgando, condenando. Oxe, isso é muito perigoso. Então, Jesus falou claro lá no Sermão da Montanha, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Né? Com a mesma medida que você for julgado, você vai ser julgado também. Ou seja, se você não julga, você não vai ser julgado. Mas se você é severo no julgamento, condena, tal, não tem complacência, Deus também vai fazer a mesma coisa. É aquilo que, né, Jesus coloca assim com muita força. Né? Reza no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não é? Eu me lembro de uma parábola muito importante que Jesus conta. Esses dias na missa, essa parábola foi lida. Jesus esconde um patrão, né, quis acertar a conta com os seus empregados, e ele chamou um dos seus administradores que lhe devia uma fortuna. O Evangelho chega a falar em 10.000 talentos. Ora, 10.000 talentos, meus irmãos, o que significa? Você sabe quanto para o judeu era um talento? Um talento era 30 quilos de ouro. O cara devia 10.000 talentos. Você já pensou 10.000 vezes 30 quilos de ouro? O que Jesus quis dizer com isso? Nós devemos para Deus uma quantia impagável. Que quantia impagável é essa? A nossa salvação custou o sangue de Cristo. Quanto é que vale o sangue de Cristo? Um valor infinito. E nós somos perdoados dos nossos pecados. Aí a parábola diz que o patrão, né, pegou e disse para aquele empregado: vou mandar vender você, vou vender sua família, né, porque naquele tempo, né, havia escravos, né, para pagar um pouco aí da sua dívida. Mas aí o rapaz pediu misericórdia e o patrão perdoou a dívida dele. Só que ele saiu dali e pegou um sujeito que devia 100 moedas para ele, era nada perto dos 10.000 talentos, e ele sufocava o sujeito: me paga o que você me deve e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
Aí disse que os outros empregados foram falar para o patrão, olha, o senhor perdoou a dívida dele, mas ele pegou o outro pelo pescoço, ele que devia uma ninharia para ele, e não deu chance do outro ser perdoado, não. Aí o que Jesus disse? Tá, então, o patrão mandou prender aquele sujeito lá, até que ele pagasse tudo o que ele devia. E aí Jesus termina a parábola dizendo assim, é assim que o meu Pai do céu vai tratar vocês, se vocês não souberem, então, também perdoar. Né? Então, a gente tem que lembrar disso. Deus me perdoa dos meus pecados. Eu tenho, então, também que perdoar as pessoas. Isso tem a ver com o 8º mandamento. Né? Não só não julgar, não só não condenar, mas também ter essa abertura para o perdão. E ele aqui coloca ainda outras coisas que eu queria lembrar. A verdade vos libertará. Né? Gente, todos nós temos a tendência de cair em umas mentirinhas. Né? Uma mentirinha. Ah, estou ocupado, não posso, isso, aquilo. Né? Diga que eu não estou. É perigoso. Né? Claro que há as grandes mentiras, quando você mente para prejudicar uma pessoa, aí é muito mais sério. Mas essas mentirinhas nossas também, que são pecados veniais, a gente tem que lutar contra elas. Por quê? Porque Jesus diz, a verdade vos libertará. Sim, sim, não, não. O que passa disso, Jesus diz, vem do maligno. Né? Então, sim, sim, não, não. O que passa disso não vem de Deus. Então, lutar para ser verdadeiro. Né? Não mentir. Eu sei que isso não é fácil. Muitas vezes nós todos temos aquela tendência de mentir para escapar de um problema, dar uma desculpinha, não sei o que e tal. Né? Então, aqui diz a igreja para nós, a verdade ou veracidade é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro no agir e no falar, fugindo da duplicidade, da simulação e da hipocrisia. Também é hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é você ser falso. É você falar uma coisa e você fazer outra. Jesus acusava os fariseus de hipócritas, sepulcros caiados. Por quê? Porque eles pregavam uma coisa, mas não cumpriam. Obrigava o povo a cumprir, mas não cumpria. Né? Hipocrisia. Então, hipocrisia, né? Dissimulação, né? Duplicidade. Né? O cristão não deve se envergonhar. Outra coisa que está ligado ao 8º mandamento. O cristão não deve se envergonhar de dar testemunho de nosso Senhor. Né? E aí ele cita 2 Timóteo 1,8. Em atos e palavras. Ele fala assim, o martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. Então faz parte do 8º mandamento a gente não ter vergonha da nossa fé. Esse pecado, ter vergonha da nossa fé, né, está ligado ao 8º mandamento. Então, o cristão deve dar testemunho. Jesus disse, numa das passagens do Evangelho, aquele que tiver vergonha de mim diante dos homens, eu vou ter vergonha dele diante do meu Pai que está no céu. Opa, é muito sério isso. Então, meus irmãos, nós temos que pedir a Jesus a graça, a coragem, o destemor de não ter vergonha da doutrina dele. Não ter vergonha de pregar o que ele mandou, o que está no catecismo, eu tenho que ensinar para os outros. Eu não posso querer ficar numa boa com todo mundo, né, e eu pregar só aquilo que as pessoas gostam, massageando o ego das pessoas. Não, eu não posso fazer isso. Então é melhor eu não ser pregador. Se for um pregador para esconder a verdade da doutrina católica, então é melhor não ser pregador. Por que eu me colo no catecismo da Igreja Católica? Porque é a doutrina da Igreja. Se eu estiver pregando o que está no catecismo da Igreja Católica, aprovado pelo Papa João Paulo II, por todos os bispos do mundo, quando ele aprovou o catecismo, em 1992, eu estou sendo fiel a Jesus. Então, está escrito aqui no catecismo, quando fala do 8º mandamento, né, que o cristão não deve se envergonhar de dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou cristão, sim.
Né? Por isso eu quero viver a virgindade, por isso eu quero viver a castidade. Ah, mas vão zombar de mim. O Papa Bento XVI disse assim que hoje nós não vamos mais passar pelo martírio da espada ou martírio da cruz. Mas ele fala, não, vamos ter que passar pelo martírio da ridicularização. Ridicularização. Vão ridicularizar a gente, porque eu sou cristão, porque eu não adultero, porque eu não pratico isso, não pratico aquilo, porque Deus não quer, porque Nosso Senhor não quer. Por amor a Ele, que morreu por mim na cruz, eu não vou fazer essas coisas erradas. Né? Ou seja, dar esse testemunho de cristão. Não precisa pregar muito, não. O testemunho de vida, né? É muito forte. Né? As pessoas convidam você para um programa pecaminoso. Não vou. Eu me lembro quando eu era cadete, né? De vez em quando alguns colegas me convidavam para ir para a zona de prostituição. Eu não vou. A minha fé não permite. Meu Deus não quer. E eu não ia. E nunca fui. Mas eu percebia que na hora que eles tinham dificuldade, ia pedir ajuda para mim. Entendeu? É um testemunho que eu posso dar aqui. Lá nos meus 15 anos de idade, eu saí da minha casa, eu fui para a escola preparatória de cadetes, lá em Campinas. Era muito longe. Né? Vinha 3 a 4 vezes por ano só na minha casa, com 15, 16 anos de idade. Às vezes me queriam arrastar para a prostituição, para, né, casas de prostituição. Não, eu não vou. Não faz parte do meu ideário cristão participar dessas coisas. Então, sabe, ter a coragem de dar esse testemunho é muito importante. Né? Não ter coragem de ter na sua casa as imagens sagradas, um crucifixo na parede, um texto pendurado ali. Tantas pessoas gostam de pendurar o texto no carro, né? Ali no espelho retrovisor do carro, para proteger. Né? A gente não precisa ficar assim, exagerando, né? Mostrando tudo. Não, mas dar um testemunho de cristão é muito importante. Né? Sobretudo nas pregações, quando a gente é convidado, né? Na igreja. Muito bem, vocês entenderam. Esse aí é o 8º mandamento. Vamos aqui para o 9º mandamento, que está muito ligado com o 6º, né? Não desejar a mulher do próximo. 9º mandamento, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso, malicioso, né? Jesus disse, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus quer cortar o mal na raiz. Então, a gente sabe que o pecado, ele nasce primeiro no coração. Depois Então, Jesus quer cortar o adultério na raiz. Não olhe para uma mulher com desejo pecaminoso. Por quê? Porque você já vai estar pecando. Né? Então, eu sei que hoje isso não é fácil. Com tanta pornografia que existe, com tanto, às vezes, de mulheres que não se vestem adequadamente, que é uma tentação para os homens. Eu falo isso porque os homens falam. A mulher tem que se vestir de maneira discreta para não ser tentação para o homem. Entende? Senão ele pode pecar. Ele pode ficar fazendo isso que Jesus aqui, né? Ficar desejando a mulher. Às vezes ele é casado, tem a sua esposa. Né? Então está aqui, a pureza do coração, fala aqui a igreja, nos permitirá ver a Deus e nos permite desde já ver todas as coisas com os olhos de Deus. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Meus irmãos, nós não vamos ver Deus, ou seja, nós não vamos ter uma comunhão com Deus se a gente viver o pecado da impureza. Porque o pecado da impureza cega os olhos da alma. Jesus fala, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Esse verão a Deus, o quê? Eles vão ter intimidade com Deus, vão ter uma vida com Deus, uma vida de união com Deus. Eu sei que todos nós, meus irmãos, caímos nessas coisas, aí a gente tem que lembrar do sacramento da confissão. Todos nós caímos, então vamos confessar.
A confissão é para isso. Chega lá no padre, derrama no coração misericordioso de Jesus pela confissão, derrama todos os seus erros e sai dali com vida nova. E outra coisa, a confissão, especialmente para nós homens, para nós vencermos essa força terrível que é a força do sexo, né? Eu sou homem, hoje eu sou viúvo, para eu viver a minha castidade como viúvo, que eu não quero mais me casar, não quero, eu quero viver a minha vida para meus filhos e para Deus, mas eu tenho que lutar, eu tenho que rezar, eu tenho que fazer as minhas mortificaçõezinhas, eu tenho que rezar meu texto todo dia, eu tenho que ir à missa todo dia, eu tenho que comungar todo dia, porque a comunhão, a Eucaristia, é remédio e sustento para a minha vida. Sabe? O instinto do sexo e o instinto da alimentação são dois instintos muito fortes na nossa vida. A gente só consegue vencer a gula e o desvirtuamento sexual se a gente tiver uma vida de vigilância e de oração permanente. Não pode bobear que o cachimbo cai, como diz o povo. Ninguém tem estado de graça confirmado. São Paulo fala, quem está de pé, se cuide para não cair. Ok? Então, é isso aí que o nono mandamento coloca para nós. Ele fala assim que a pureza do coração exige o pudor. O que é o pudor? É você se vestir adequadamente, é você não dar escândalo, não ser motivo de pecado para os outros. Ele fala pudor, que é paciência, modéstia e discrição. Eu estou lendo aqui o parágrafo 2533 do Catecismo. A pureza do coração exige o pudor, que é paciência, modéstia e discrição. Não ser escandaloso, não dar escândalo, se vestir com modéstia, falar com modéstia, não ficar falando palavrão, não ficar contando piada suja, não ficar cantando música suja. Tudo isso faz parte disso aqui. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Está aí. Bem, meus amigos, vamos para o 10º mandamento. Que bom, vamos completar aí esses 10 mandamentos hoje. Ele disse aqui que o 10º mandamento proíbe o quê? A ambição desregrada. Quer dizer que uma ambição normal seria o quê? Você ambicionar aquilo que é justo, que você precisa para viver. Mas ele fala aqui, proíbe a ambição desregrada, nascida da paixão imoderada das riquezas e do seu poder. Ai, sim, São Paulo fala na carta a Timóteo, né? Timóteo, o amor ao dinheiro é a causa de todos os males, né? Eu acho interessante, São Paulo, ele não fala que é o dinheiro a causa de todos os males, ele fala o amor ao dinheiro. Um amor desregrado. Eu acho interessante que o Catecismo coloca isso. Ele coloca uma ambição desregrada. Aquela pessoa que tem uma ambição, só pensa em dinheiro, ele tapeia os outros, ele entra na corrupção, ele até mata se for preciso, ele polui a natureza, ele polui a água, polui o ar, polui o solo, não interessa, interessa que o dinheiro venha para o meu bolso. É a ambição desregrada, né? Aquele agiota que empresta dinheiro e cobra um juro escorchante, enquanto o banco não paga mais do que 1% de juro, ele cobra 3%. Do outro, que já está na miséria, que já está precisando emprestar, então ele abusa da pobreza do outro, da dificuldade do outro. Eu te empresto sim, mas eu quero 3% de juro, 5%. Agiota. Não é? É a ambição desregrada que o Catecismo coloca. Gente, temos que pensar nisso. Tudo isso nós vamos ter que prestar conta a Deus. Amor ao próximo. Né? Aí a igreja coloca para nós o seguinte, que aqui nos 10 mandamentos fala da inveja. A inveja é a tristeza sentida diante do bem do outro e o desejo imoderado de se apropriar do que é dele. É um vício capital. Sim, a inveja é um dos pecados capitais, né? Soberba,
ganância, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. Inveja, meus irmãos, é terrível. A inveja, a pessoa fica de olho gordo no que é dos outros, como o povo diz, né? Tem inveja do que o outro tem e que ele não tem. Então fica torcendo para o outro ir mal. Ele se sente mal porque o outro vai bem. Isso é diabólico. Né? Mataram Jesus por inveja. Os irmãos de José do Egito venderam José do Egito por inveja. Caim matou Abel por inveja. Meus irmãos, o primeiro pecado, né? Depois do pecado original, foi o pecado de inveja. Um irmão mata um irmão. Veja, é um fratricídio, mais do que um homicídio. Não é simplesmente um homem matando um homem, é um irmão matando um irmão. E quanta desgraça, meus irmãos, a inveja faz nas famílias. Irmão que tem inveja do irmão. Amigo que tem inveja do amigo. Santo Agostinho fala, cuidado com a inveja, que a inveja é um pecado que diretamente ligado ao demônio. E olha, o livro lá da sabedoria fala isso. Sabedoria, se não me engano, capítulo 2, versículo 22, 23, o livro da sabedoria diz assim, Deus criou o homem para a imortalidade. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Preste bem atenção nessa frase. Eu acho que é sabedoria 2:22. Deus criou o homem para a imortalidade. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Ele ficou com inveja do homem no paraíso, criado para ser imortal. Ele foi lá fazer o homem pecar, para o homem perder a comunhão com Deus, consequentemente perder a imortalidade. E teve que Jesus vir ao mundo para nos devolver a vida eterna ao preço da sua morte na cruz. Culpa do quê? Inveja. Então, meus irmãos, vamos banir a inveja da nossa vida. Quando você tiver inveja de alguém, para e diga assim, não. Se eu estou com inveja desse amigo, Senhor, eu peço que o Senhor aumente ainda mais o que ele tem que eu não tenho. Aumente ainda mais, Senhor, a felicidade dele. Né? Ou seja, inverta a questão. É o chamado agir contra. Né? E aí você dá um tapa no rosto de Satanás. Satanás quer que você tenha inveja de seu amigo, torça para que ele caia, torça para que ele vá mal, e você faz o contrário. Não, Senhor, eu peço que ele vá bem. Eu peço que ele melhore mais ainda, Senhor. Aumenta a tua graça sobre ele. Aumenta a tua bênção sobre esse meu adversário, inimigo, que eu estou com inveja dele no meu coração. Pô, às vezes até de um irmão, de um amigo, né? Está aí, meus irmãos, isso faz parte aqui do 10º mandamento. Ele coloca aqui assim, ó, o batizado combate a inveja pela benevolência, pela humildade e pelo abandono nas mãos da providência divina. Eu não vou ficar com inveja do meu irmão, não. Eu vou me abandonar nas mãos da providência divina. Senhor, eu não tenho o que ele tem, mas eu confio na tua providência. Dá-me, Senhor, o que eu preciso. E dá a ele mais ainda. É a benevolência. Contra a maledicência, a malevolência. Entende? Olha, meus irmãos, como os mandamentos nos questionam. Nós estamos em época de quaresma, época de fazer uma boa confissão, né? Época de analisar tudo isto. Né? Eu escrevi um livro também que eu chamei de, né, Os Pecados e as Virtudes Capitais. Ajuda a gente a meditar sobre isso. E a última coisa que eu quero colocar aqui sobre o 10º mandamento, a igreja coloca aqui, o desapego das riquezas é necessário para entrar no reino do céu. Desapego. Não é que eu não vou ter o que eu preciso, eu vou ter, mas não vou ser apegado. Né? É aquela pessoa assim, gananciosa, avarenta. Né? É apegado àquilo, né? Mais do que apegado a Deus. Bem-aventurados os pobres, né, de coração. Termina aqui a igreja. Muito bem, meus irmãos, vamos terminar. Eu quero só, antes de fazer a nossa oração final, eu quero mostrar a você aqui 2 livrinhos que eu escrevi.
Um deles, São Felipe Neri, um santo maravilhoso. Né? Ele é chamado o apóstolo de Roma. São Felipe Neri também, ele era chamado de o louco de Deus. Ele rejeitou ser bispo, rejeitou ser cardeal pela humildade dele. Impressionante. Eu estou escrevendo alguns livros sobre a vida dos santos. E um outro livro que eu chamei de Esgotamento Espiritual. Esse esgotamento espiritual, quem pediu que eu fizesse um dia uma palestra sobre isso, um estudo sobre isso, foi a equipe nacional da Renovação Carismática Católica. Já tem aí há um tempo atrás. Eu transformei a palestra e tal, né? Muita gente vive um certo esgotamento espiritual, um cansaço, né? Uma tibieza, né? Uma aridez espiritual. Por que isso acontece? Eu fui estudar e escrevi esse livro aí. Esgotamento espiritual. Muito bem, meus irmãos, eu quero completar essa nossa conversa de hoje, dando graças a Deus por cada um de vocês que entrou aí na nossa conversa. Estou vendo aí a Rosa, estou vendo aí a Maria Isabel, tantos que entraram aí. Muito obrigado a vocês. Eu quero pedir a Deus, Senhor Jesus ressuscitado, que passastes pelo sofrimento da cruz para o perdão dos nossos pecados. O Senhor sabe, Jesus, como nós somos fracos. O Senhor sabe como nós somos pecadores, mas nós confiamos, Senhor, na Tua graça, na Tua misericórdia. Então, Senhor, duas coisas. Primeiro, perdoa-nos, Senhor, dos nossos pecados. Segundo, Senhor, dá-nos a força do Teu Santo Espírito para lutar contra os pecados, para não ceder ao pecado. Viver aquilo que diz a carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 1. Não resististes ainda até ao sangue na luta contra o pecado. Senhor, dai-nos a força, a graça. Se for preciso resistir até ao sangue, na luta contra o pecado. Porque nós sabemos que o pecado é a pior realidade que pode haver para a igreja, para o pecador e para o mundo. Eu quero pedir à Virgem Maria, a mãe de cada um de nós, que nos proteja, nos guarde, nos cubra com teu manto sagrado na proteção contra o pecado. Também a São José, o Pai bendito de Jesus, aquele também que intercede por nós diante do seu Filho. São José, o homem da castidade, o homem da humildade, o homem do trabalho. São José, intercedei por nós. Que cada um de nós possa vencer nessa luta contra o pecado com a graça de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, amanhã, se Deus quiser, eu estarei fazendo uma live aqui, às 8 horas da noite, meditando sobre as leituras do domingo, ok? Porque, como eu já disse aqui, na missa do domingo, o padre tem pouco tempo para explorar toda a riqueza da liturgia. Então, aqui, numa conversa de 1 hora quase, a gente pode, então, desdobrar as coisas com mais profundidade, com mais tempo, né? Então, fica convidado aí, convido até você a divulgar para outras pessoas, amanhã, às 8 horas da noite. Que Deus os abençoe. Muito boa noite a todos. Tenham um final de semana abençoado com Deus.